Boa tarde, meus alunos do oitavo ano B. Espero que todos estejam bem. Nós vamos trabalhar hoje o período regencial, o ano de 1831 a 1840. O que nós vamos ter nos slides? Linha do tempo histórica, mapa mental e geográfico, grupos políticos, crises que provocaram a revolta, economia, sociedade, fim do período regencial. Aí eu faço uma pergunta. O tempo faz história? Pense nisso. O tempo faz história? Eu vou pegar minha caneta laser aqui e nós vamos continuar. Então, a pergunta é: o tempo faz história? Pense comigo. Sim ou não? Se faz, por quê? Se não faz, por que não faz? Pense comigo, está bem? Vamos continuar então. Próximo slide. Período regencial, 1831 a 1840. Então, toda vez que vocês forem fazer uma pesquisa, primeiro o contexto, o que vem antes para você falar do assunto. Então, olha lá, contexto geral. Após a abdicação de Dom Pedro I para seu filho, que na época era menor de idade, ele tinha só 5 aninhos. Nesse livro aqui, foi retirado esse trecho. Leiam O Fracasso do Imperador, a Abdicação de Dom Pedro I, de Luiz Henrique Dias Tavares. É uma indicação que eu dou para vocês, está bem? Olha, o que ele diz a seu filho? Prefiro descer do trono com honra a reinar desonrado, aviltado aos nascidos no Brasil. Congregaram-se contra mim no campo da aclamação. Não querem saber de mim porque sou português. Estão dispostos a se desfazerem de mim porque sou português. Meu filho tem sobre mim a vantagem de ser brasileiro. Os brasileiros prezam-no. Governará sem dificuldades e a Constituição garante-lhe seus direitos. Renuncio à coroa conforme comecei, constitucionalmente, porque era dentro da lei, sempre, não é? Porque ele coloca esse desabafa aqui, não querem saber de mim porque sou português. Por quê? Porque ele veio lá, lembra, em 1808, nas nossas outras videoaulas, que Dom João VI veio ao Brasil, fugido de Napoleão Bonaparte, que queria acabar com as monarquias europeias, né? Então, os ingleses financiam, os ajudam e traz eles a toda a corte, 15 mil pessoas portuguesas. Tem até um vídeo que fala da situação dentro do navio, piolho, aquela coisa toda. Enfim, só para vocês se lembrarem a aula. Enfim, ele chega aqui jovem ainda, e ele era de nacionalidade portuguesa mesmo. Só que o seu filho é brasileiro. Só que, na verdade, não é só isso que leva Dom Pedro I a sair do trono, não. Há uma coisinha chamada a questão da religião, a questão econômica, a questão política. Tudo isso fez com que ele saísse do governo. Não foi só porque os brasileiros não queriam. Porque ele estava com esse desabafo. Porque na cabeça dele, os brasileiros jogaram garrafas neles naquela noite da garrafada. Era uma festa que a elite promoveu para ele. E por vários dias ele ia nessas festas e emitiam garrafadas nele. Então ele associou, mas na verdade não foi só por isso. Foi problemas econômicos, as revoltas antes do segundo reinado, as revoltas nas províncias, a exemplo em Minas Gerais com Tiradentes. Ou seja, a questão religiosa, né? Porque ele coloca a religião católica como oficial na lei de 1824. E, na verdade, quem estava dando maior apoio era a elite para ele. E a elite era maçom. Então, ele teve muito problema mesmo nessa questão, infelizmente. Aí, com toda a pressão popular, a pressão da elite portuguesa e brasileira, ele acaba saindo da sua função. Está bem? É isso que tem que ficar claro, para não falar assim, nossa, ele saiu só por conta, para deixar o filho de menor. Não, foi isso não, só isso não. É que ele queria manter o trono no Brasil, então o filho era a solução.
Aqui eu vou apresentar para vocês a linha do tempo histórica. Toda vez que você for estudar, procure sempre associar os conteúdos lidos, os textos, com a linha do tempo. Então, aqui, olha, nós temos a pré-história brasileira, que são os Incas. Lá no 6º ano, 7º, vocês devem ter estudado que o nosso amigo Cristóvão Colombo é financiado pela Espanha e chega aqui na América, pela América Central, atual Caribe. E ele descobre aqui, acreditando ter dado a volta para chegar às Índias para buscar especiarias. Na cabeça deles antigamente, ou era um mar reto, caía num abismo, um precipício, ou tinha monstros marinhos, então ninguém conseguia acreditar que tivesse continente do outro lado. E ele morreu acreditando, segundo os historiadores, que ele chegou às Índias. Por isso ele deu o nome de índios, as pessoas que eram aqui da América. Quem eram essas pessoas? Os astecas, maias e incas, povos bem civilizados que os europeus insistem em dizer que eram selvagens, né, porque eram indígenas, enfim. Então essa é a nossa história brasileira, no caso, os incas, está bem? 22 de abril de 1500, a descoberta do Brasil. Haja vista que ninguém descobre aquilo que já estava no mapa, por exemplo, já estava no mapa. Que mapa é esse? Não foi descoberto, eu disse, toda a América, uma parte primeiro da América Central, e foi sendo explorada a partir de 12 de outubro de 1492, com Cristóvão Colombo. Em 1498, foi feito o Tratado de Tordesilhas, um mapa, que já separava justamente isso. Então, talvez eles coloquem historicamente, os europeus coloquem assim, que nós chamamos de visão eurocêntrica, que houve descobrimento, porque assim, aquilo que eu não conheço, eu passo a conhecer, eu descobri, deve ser desse sentido. Mas descoberta da Terra, não. Há historiadores que dizem, mas já tinha população aqui. Se já tinha população, não há possibilidade alguma de Cabral ter conhecido. Pedro Álvares Cabral, então, em 22 de abril, descobre, aspas, muitas aspas, o Brasil. Então, a partir daí, tem um espaçozinho aqui, olha. Então, até 1530, o Brasil não é explorado. Quando ele passa a ser explorado, aí sim, o período colonial, tem as 15 capitanias, aí sim, a questão econômica começa, né, florir, ou seja, explorar para o Brasil, fazer plantação de cana-de-açúcar. Aqui não tinha muito ouro, não. Na América Espanhola, sim, ouro e prata, mas aqui não. Mais tarde que eles acharam ouro em Minas Gerais, está bem? Então, esse período vai até, com muitas revoltas também populares, até 1822. Só que em 1808, o nosso Dom João VI, como eu disse, ele sai de lá, eu disse aonde, nas videoaulas anteriores, ele sai de Portugal, fugido de Napoleão Bonaparte, porque ele queria instituir uma possível república. Ele não queria saber de monarquia centralizada. E tanto é que ele virou imperador depois. Ele queria comandar toda a Europa. Então, Portugal percebeu o perigo, veio para sua colônia mais próspera, né? Que no caso era o Brasil, Rio de Janeiro. E quem ajudou? Os ingleses. Muito bem. Então, 1808. Em 1821 ele vai embora para Portugal, porque morre a sua mãe, que era uma rainha. Então ele vai lá para pegar o trono. E de fato ele consegue esse trono. Está bem? Muito certo. Aí o que ocorre? Dom Pedro I, em 1822, de 9 de janeiro, ele recebe umas cartas, porque o pai pede para ele voltar para Portugal. E o povo faz um abaixo-assinado para ele ficar. É chamado o Dia do Fico. E ele fica no Brasil. E nesse mesmo ano, em 7 de setembro, ele promove a independência do Brasil. Faz a primeira Constituição em 1824, do qual tem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o moderador. Esse quarto poder é que manda nos demais, ou seja, uma monarquia absolutista. Ele comandava e descomandava. Tá certo? Tiveram várias revoltas, a exemplo em Minas Gerais, com Tiradentes, por exemplo, certo? E aí teve vários problemas com a questão religiosa, como eu disse em outras videoaulas. Que problema era esse religioso? A elite era maçom, e ele institui no Brasil a religião católica como oficial, né? Sendo oficial para todos, ou seja, não era um país laico como é hoje, não é assim, com liberdade de religião.
Ele teve problema também com a elite, como eu disse para vocês. Ele teve problema com as revoltas aqui populares. E aí, aquela carta que ele escreve que o povo brasileiro não gosta dele porque ele é português, ele se esqueceu do dia do fico, que todos queriam que ele ficasse. Não foi por isso, que era tanta pobreza, tanta miséria para a classe desprivilegiada, e a classe da monarquia recebia muitos privilégios, cobrava impostos da população para eles viverem no luxo, né? Então, isso foi provocando a ira popular. Daí, a última vez que ele estava no Brasil foi a noite da garrafada. Ele foi numa festa promovida pela elite e ali jogam garrafas em cima dele. Ficou uma semana de tendo festas e festas e festas e quebrando garrafa. Então ele se sentiu muito triste, por isso a carta ao filho dessa forma. Ok? Termina o mandato dele, aí em 1831 morre Dom João VI, aí Dom Pedro I vai para Portugal para pegar seu trono. Por isso que ele renuncia a favor do seu filho. Está bem? Que é Pedro de Alcântara. Ele não é ainda Dom Pedro II, ele vai ser aqui, ó. Muito bem. Aí ele briga com Miguel, seu irmão mais velho também, que ele era o mais velho, um dos mais velhos, e ele consegue finalmente o trono e ser coroado imperador de Portugal, mas ele morre em 1834 de pneumonia. Tá bom? Nesse período aqui, ó, regencial já. Por quê? Pedro de Alcântara tinha 5 anos. Aqui nós vamos ter 4 regências, né? Nós vamos ter a regência provisória, a regência trina provisória, a regência trina permanente e as regências unas, a 1 e a 2. Tá? Com o Partido Liberal, Grupo Político Liberal e o Grupo Político Conservador. E são os conservadores que querem o retorno da monarquia, que coloca Dom Pedro II, que é Pedro de Alcântara, coroado, promove o golpe da maioridade e ele, aos 14 para 15 anos, se torna imperador do Brasil. Nesse período, que vai até 1889, que aqui vai ter um grande baile no dia 9 de novembro de 1889, vai ter um grande baile a favor da princesa Isabel, para ela ser aclamada imperatriz. Só que a coroação ia ser depois, claro, né? Portanto, a festa continuou, mas Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser nosso primeiro presidente da República, e mais todo o pessoal, que pessoal que eu estou dizendo, do Exército, as portas fechadas, fazem uma reunião, e aí tira toda a corte portuguesa daqui do Brasil em 1889. E aí é instaurada nesse ano de novembro, 15 de novembro de 1889, e vai até os dias atuais, que nós vamos ver na próxima página. Lembrando, de 1500 a 1822 eu tenho o Brasil pré e Brasil colonial. Antes de 1500 eu tenho o Brasil pré-histórico. De 1822 a 1889 eu tenho o Brasil, ou o período imperial, dos imperadores. Primeiro reinado Dom Pedro I, segundo reinado Dom Pedro II. Aqui a regência no meio, por conta que Dom Pedro II só tinha 5 anos e isso perdura até 14 anos. Muito bem. República Velha, como ela é constituída? A segunda Constituição Brasileira, a de 1891, porque eu mudei o regime, olha, era imperial, monarquia, eu passo para presidentes de voto indireto por enquanto. A partir daí, muda-se a lei, ó, vocês perceberam? República da Espada, 1809 a 1904. República Oligárquica, 1904 a 1930. Aqui eu vou ter a Revolução de 1930, que é um golpe de Getúlio Vargas para pegar o poder. E ele vai até 1945, que é o governo Vargas. Ele trouxe muita industrialização, muita modernidade também, em especial para a região do Sudeste. Então foi um excelente presidente também. O Dom Pedro II também, um excelente estrategista, um excelente monarca, um excelente administrador, né? Observação: até 1930, os grandes proprietários de terras dominaram o cenário político e econômico. Quem eram esses camaradinhas aqui, ó? Proprietários de terras? Eram os fazendeiros, eram os aristocratas, os latifundiários. O que é isso? Os donos de grandes terras. Vamos continuar na próxima página para vocês verem a linha do tempo histórica. Vamos lá?
Período republicano, 1889 até hoje. Então você tem o golpe aqui, olha, que é a proclamação da República, que eu chamo de República Velha, que vai de 1889 a 1930. 1930, já vimos na linha do tempo anterior, a Revolução de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder através de um golpe de Estado. De 1930 a 45 era a Era Vargas, ele se torna um ditador. Observem aqui como que estava o mundo lá fora. Então, toda vez que você pegar a linha do tempo brasileira, observa como que estava também o mundo. Agora, se você estuda o mundo, por exemplo, nono ano e no colégio, Primeira Guerra Mundial, entre guerras, Hitler, Mussolini, Segundas Guerras Mundiais. O que estava acontecendo no Brasil nesse momento, ok? Nesse momento, em 45, final da Segunda Guerra Mundial, marca o final pacífico da Era Vargas. Esse é o presidente que dá um tiro em si próprio, só que antes ele escreve uma carta, por pressões internacionais, pressões populares, revoltas e revoltas políticas. Ele escreve assim, que ele morre, mas ele entra para a história. Então, ele é uma pessoa assim que, a pessoa da presidência dele foi um dos melhores presidentes, analisando todas as benfeitorias. Daí eu vou para a República Populista, de 45 a 64, ainda populista porque eu tinha o Vargas, com toda a ditadura, aspas, muitas aspas, ele era um presidente popular, e a maioria dos presidentes eram populares, o povo amava, aclamava. E o último presidente popular, ali ó, golpe militar, tira o presidente João Goulart. Quem é esse moço do poder? O Jango. Vocês futuramente vão estudar isso no nono ano, acredito, com mais detalhes, tá bom? E finalmente eu tenho a instalação da ditadura militar. Ela vai de 1964 até 1985. Na verdade, 84, 85 já estamos caminhando para uma nova legislação, que seria a 7ª do Brasil, que cada vez que eu mudo alguma coisa é que eu vou mudando as leis, não é? Que é a nossa lei democrática brasileira atual, de 1988. E o que acontece aqui nesse período? Eram os militares que votavam os seus presidentes, ou seja, o voto indireto. O voto direto é aqui, a partir daqui que nós temos as eleições. Aliás, nós vamos ter eleições, não é isso? Agora, em outubro, eu acredito, com todo o protocolo aí, creio eu, de saúde, de saúde pública. Mas voltando a essa questão aqui, o regime militar termina em 1984. Em 1985 é votado o último, olha, presta atenção nisso, é votado por voto indireto o último presidente da República. E ele é o quê? O primeiro presidente civil, porque todos aqui de 64 a 85, nesses 20 anos, eles eram o quê? Eles eram militares, né? Eles eram generais. E assim vamos. Mas voltando a isso, ele morre, tá? Tancredo Neves, ele não assume. Aí vem Sarney, vem Fernando Collor de Mello, que leva o impeachment em 1992. Daí vem quem mais? Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos. Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mandatos. Dilma Rousseff, 1 mandato completo e metade do outro, sofre impeachment. E finalmente entra no lugar Michel Temer. E aí nós temos agora o Messias Bolsonaro, né? O Jair Messias Bolsonaro. Está bem? Então é isso. É muito importante estudar a linha do tempo e a história para você ver a evolução que que aconteceu lá atrás na história, porque nós estamos assim, não é verdade? Vamos falar do mapa mental, período regencial. Tinha instabilidade, o que é isso? Diversidade de projetos na nação brasileira pelos governantes. Havia ausência de autoridade monárquica. Por quê? Porque o período regencial, Dom Pedro I foi embora, lembram? Quais as etapas da regência? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una por Padre Feijó e regência una, que é a segunda, né, por Araújo Lima.
Nesse período aqui, quais eram os grupos políticos? Liberais moderados, eles queriam aproximar a uma estrutura federalista. Olha que interessante. Eles queriam o que também? Olha só. Eles queriam reativar, ou uma relativa, na verdade, né, autonomia das províncias. Os restauradores, eles queriam o quê? Desejavam o retorno de Dom Pedro I, que já tinha ido embora, lembra? E eles eram o antigo partido português, que foi desfeito por Dom Pedro I. Olha que interessante. Os liberais exaltados, eles queriam maior redução do poder central. O que eles queriam aqui? Democracia e liberalismo. Ou seja, quando eu falo de liberalismo, estou falando de capitalismo. Então, eles queriam alguma forma de capitalismo. Está bem? Continuando então a nossa fala aqui, é criada a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é um instrumento contra a insuficiência política e sociais. Eles abafavam qualquer movimento. E quem eram esses moços? Eles eram o quê? Recebiam títulos de coronéis, certo? Até aos fazendeiros. Então, os fazendeiros davam títulos de coronéis. Então, essa Guarda Nacional era feita da elite. Eles criaram o Código Criminal, a criação de um júri, habeas corpus. O que é? Se alguém faz algum crime, habeas corpus quer dizer responder em liberdade. Daí acontece as revoltas aqui na colônia, aliás, no Império, a balaiada no Maranhão, as farroupilhas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a cabanagem no Grão-Pará. Autoritarismo do governo, eles queriam a República do Pará. O que queriam as farroupilhas aqui? Diminuição dos impostos e da carne de charque, né, que é a carne de burro, né? E a balaiada aqui, a briga era contra as condições de miséria. Era desumano mesmo. Sabe, nada na Bahia. O que eles queriam aqui? Olha só, concentração e convocação para as forças de combate. Eles estavam insatisfeitos com o poder português monárquico. E a revolta dos malês na Bahia, resistência dos escravos cultos, sabiam ler, escrever, eles foram retirados da África, alguns eram até imperadores, imperatrizes, e eles eram muçulmanos. E aí quem entra em cena? Um liberal e um conservador. E esse conservador aqui que vai colocar Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, coroado. Olha que interessante. Está bem? É isso. Vamos dar continuidade à nossa aula. O período regencial. Então, outra linha, olha aqui, ó, outro mapa mental, né, com organograma. Então, vocês vão verificando aqui, ó, avanço liberal, regresso conservador, regressar, retornar, né? 1831 a 1837, todas essas regências estavam aqui e sofreram estas revoltas. Vamos ver quais? Regência trina provisória. Quem é que participava dessa regência trina provisória? De abril a julho de 1831. Por que, professora, que foi feito tão rápido esta regência? Porque a Assembleia, né, que eram o quê? Os políticos, eles estavam, os grupos populares, eles estavam de recesso. Então, um pouquinho que ainda estava lá, votou rapidamente para 3 nomes. Então, o Lima e Silva, que era o brigadeiro, ele era um militar, Vergueiro e Marquês de Caravelas, que eram políticos, né? Eram da linha dos grupos liberais. No caso aqui, eles eram liberais, né? Por que essa regência foi provisória? Porque em abril, o mês da abdicação, os parlamentares e deputados estavam de recesso, férias. Então, formou-se um governo provisório, porque tinha que alguém governar o Brasil, não é verdade? Quais as medidas que eles tomaram aqui, ó, na provisória? Readmitir o Ministério Brasileiro, deposto por Dom Pedro I, concedeu anistia, perdão a presos políticos, expulsou os estrangeiros do Exército Brasileiro, suspendeu durante esse período o poder moderador, proibição de criação de novos impostos, proibição de dissolver a Câmara dos Deputados. Aqui a regência trina permanente de 1831 a 1834. Quem assume? Ó, os regentes eleitos. Brigadeiro Francisco de Lima, que era aquele do exército que eu falei para vocês, ele é reeleito.
João Braulio Muniz, que defendia o norte do Brasil, e José da Costa Carvalho, que defendia o sul. O que eles fizeram? A criação da Guarda Nacional em agosto de 1831. Quem que era o primeiro-ministro? O padre Diogo Feijó, que vai ser depois, olha, ele vai aparecer aqui, ó, regente da UNA. O que é isso? Da regência de uma única pessoa para reger o Brasil. Está bem? Redução do exército e da marinha, comando dos coronéis, patente vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos e eleitores. Quem eram essas pessoinhas? Da elite. Defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros. O que eles sofrem com a cabanagem? Aqui, ó. No Pará, que é chamado de Grão-Pará, em 1835 a 40. A regência UNA de Padre Feijó, em 1835 a 37. Essa regência UNA aqui, deixa eu falar para vocês. A regência UNA, Padre Feijó, era liberal, a favor da autonomia provincial. O que é isso? Liberdade para as províncias elegerem seu próprio governo. Apesar de liberal, era autoritário. Enfrentou 2 revoltas. Na verdade, 3, né? Está escrito aqui, ó. Desculpem. Enfrentou 3 revoltas. Revolta dos Malês, 1835, na Bahia, que eram dos escravos muçulmanos. Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que nós já vamos ver, de 1835 a 45, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a Sabinada, de 1837 a 38. Na verdade, se nós pensarmos, esse mapa ficou errado, esse mapa mental, porque 37 para 38, então quem que pegou as 2 revoltas? O Padre Feijó e o Araújo Lima. Está bem? Incapaz de manter a ordem e sem apoio da Assembleia. Quem era a Assembleia que nós acabamos de falar? Os governadores, os deputados. Para governar, renunciou ao cargo após 2 anos de governo. Certo? Ó, 35 a 37. Quando ele renuncia, ó, aqui era a indicação da Assembleia. A eleição é pela Assembleia, os deputados. Aqui também, mas por uma força da lei, para ser UNA. Essa lei é de 1834 aqui, ó. Tá certo? Então, ele renuncia ao cargo e indica Araújo Lima, que é do Partido Conservador. Aí, o que ocorre? A eleição, a Assembleia vota e concorda em ele ficar. Então, ele enfrenta uma parte da guerra, a revolta da Sabinada e também a revolta da Balaiada, tá? Os balaios, eles no Maranhão. Então era um senhor, nós vamos ver daqui um pouquinho, que fazia balaios, que chama a população para uma revolta. Contra quem? Os portugueses. Tudo isso aqui é contra, aqui, ó, a revolta contra essa regência aqui, ó, contra os representantes de Portugal, que era Dom Pedro I, certo? Dom Pedro I morre justamente aqui, ó, em 1834. De pneumonia, diz a história. Maior número de revoltas no avanço liberal foi pela Guarda Nacional, a Guarda Nacional que vai e abate aí essa confusão toda, tá bom? Lembrando que Araújo Lima, ele foi representante dos conservadores, ele anulou todas as reformas dos liberais. De quem? Padre Feijó aqui, ó. Formou um novo ministério, o Ministério das Capacidades, enfrentou mais 2 revoltas, no caso aqui, ó, Sabinada, não é isso que eu estou dizendo, ó. Pela data, ele pegou uma parte e ele pegou as demais. Aqui tem um erro, está certo, ó. Esse 4 não tem aqui, não. A Balaiada e Sabinada. 1840, ele decreta a lei interpretativa do ato adicional. Foi uma nova reforma na Constituição que modifica o ato adicional, ou seja, a primeira lei de 1824. Essa lei buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais, ou seja, as revoltas, e ameaçava a ordem estabelecida, limitando os poderes das Assembleias Legislativas Provinciais. Acabou, vamos ver aqui, com a autonomia provincial, isto é, com a liberdade das províncias dirigirem com seus próprios governantes. Está bem?
Vamos dar continuidade agora. Vamos abrir nossas cortinas. Nós vamos estar vendo agora no mapa geográfico aonde que aconteciam essas revoltas, tá certo? Olha, como que eu consigo ler o mapa aqui, não é? Através da legenda. Se não tiver essa legenda aqui, você não consegue saber o que ocorre aqui. Então, olha lá, a cabanagem aconteceu no Grão-Pará, ó, não tinha Amazonas ainda, Roraima, Rondônia, aqui, né? Não tinha Tocantins, Amapá, não tinha, certo? Então, era tudo isso aqui, Grão-Pará. A balaiada acontece Maranhão, aqui. Os malês e a sabinada acontece aqui na Bahia, Salvador. E os farrapos acontecem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Está bem? Vamos dar continuidade. Nunca se esqueçam que vocês têm... Nunca se esqueçam. Toda vez que vocês pegam qualquer texto, tem que procurar onde estão os países e ver no mapa. Antigamente onde era e atualmente onde é. Está bem? Uma dica aí para os estudantes. Assista primeiro essa videoaula, regência trina provisória, permanente, unas, o resumos, revoltas no período regencial. Então será, ó, aqui eu não vou conseguir fazê-lo. Então você, quando receber essa planilha aqui, você clique e assista, por favor, está bem? É a parte 1, é o Brasil Império, período regencial. Por quê? Para você saber de tudo isso que eu te falei agora, do nome dos regentes, como aconteceram essas revoltas, tudo em mais detalhes. Por quê? É tema da aula já da outra videoaula. Agora nós vamos dar prosseguimento e falar dos grupos políticos. Então, até aqui eu falei do quê? Vamos recapitular. Eu falei do quê? Eu falei do contexto, o que veio antes para que Dom Pedro II se torne imperador, não é assim? Eu falei da linha do tempo histórica, desde a pré-história, Brasil colonial, até a República Democrática, aqui onde nós estamos hoje, até 2020, certo? E falei da localização das revoltas e quais revoltas foram. Agora nós vamos para grupos políticos que disputaram, olha lá, o poder durante a regência. Partido, composição e interesses defendidos. Restauradores ou caramurus, comerciantes e militares portugueses. Quem estava à frente? José Bonifácio. Qual é o interesse? Retorno de Dom Pedro I, absolutismo monárquico. Eles desapareceram em 1834. Por quê? Porque eles vão se unir a outro partido e vai se tornar só os liberais e os conservadores. Por qual que você acha que se uniu aqui? Olha, vamos pensar, ó. Liberais, moderados ou chimanos. Se tornam só moderados depois, tá? Os chimangos, desculpe. O que eles queriam? Olha lá, manutenção da monarquia centralizada, o que é? Absolutismo, olha. Na mão só, o poder na mão só do imperador. E voto censitário. No caso aqui, só o voto da elite. Quem eram que compunham este grupo político? A aristocracia rural. Quem? Os latifundiários, fazendeiros. Quem que estava à frente? O Padre Feijó. Quem era o Padre Feijó? Lembram? Aquele que era do Partido Liberal. Lembram disso? Que fazia parte do que mesmo? Lembra lá pra gente lembrar. Que fazia parte da regência Una. Era isso? Correto? Lembram disso? A primeira regência Una. Está bem? Lembram disso ou não? 1835 até 1837. Ficou 2 anos. Muito bem. Aí os liberais exaltados ou farroupilhas, é a classe médias, urbanas. Quem estava à frente? Cipriano Barata. Não se esqueçam que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles queriam se separar do Brasil, eles queriam que não cobrasse impostos do charque, né, impostos na região, eles queriam tirar os portugueses de lá, está bem? Eles não gostavam da administração portuguesa. Então, o que eles queriam? A descentralização, autonomia provincial. O que é isso? Cada província, que hoje é chamada de estado, cada governante tinha o seu poder local.
Não precisava responder diretamente para um único imperador, que no caso seria centralização do poder. E república. Então eles queriam instituir, eles conseguem por um tempo, segundo os historiadores, tá? E eles queriam direito do voto, que na verdade ninguém tinha porque era uma monarquia, não é? E só nas regências tinham esses votos porque eram pessoas indicadas, não eram pessoas da família real, que é hierárquico, ou seja, passa de pai para filho. Continuando então, abrindo as nossas cortinas, nós vamos falar por que dessas revoltas. Revoltas do período regencial. Olha lá, foram 3 situações: crise econômica, crise social, crise política. Crise econômica: preço das exportações brasileiras em baixa, poucos impostos devido aos privilégios alfandegários, ouro estava esgotado. O que acontecia aqui? Esses impostos e privilégios alfandegários, ou seja, a balança comercial começa a quebrar aqui no Brasil, nesse momento. As exportações estão em baixa. Nós vamos ver na próxima tela, que vai ter mais importação, ou seja, mais compra do que venda. Aí qualquer país quebra. E eles tinham muitos privilégios mesmo, infelizmente, né, a monarquia. E a população não. Por isso, muita revolta na regência, que já vinha vindo desde Dom Pedro I na realidade, não é assim? Crise social: riqueza e poder estavam concentrados nas mãos dos grandes fazendeiros e comerciantes, que eram a aristocracia. Maior parte da população do campo e da cidade levava uma vida miserável, ou seja, não ganhavam muito com essa situação. Crise política: grupos dominantes nas províncias queriam mais autonomia. Que é isso? Mais liberdade, pregando inclusive o separatismo, queriam separar-se. Muito bem, aí nós vamos seguindo, abrindo as nossas cortinas. Nós vamos agora dar continuidade e falar da economia. Não se esqueçam que toda vez que você fizer um trabalho tem que ter a introdução, né? Falar geral. Então, qual é a introdução desse caso? Vocês falariam do contexto anterior, né? O contexto histórico. Depois falariam da linha do tempo, explicando ela de forma breve, é claro. Em seguida, vocês iriam indicar sobre a política, como estava acontecendo, as revoltas, onde estava acontecendo, localização geográfica e economia. Finalmente, as questões sociais, está bem? E o fim. Então, vocês têm que ter o começo, a causa de tudo isso. Quais são as causas? Políticas, nós estamos falando já há algumas horas, né? Alguns minutos, aliás. Algumas horas foi bom, hein? Alguns minutos. E lembrando que temos que falar da economia e a sociedade. Então, são 3 coisas que não podem escapar de nenhum texto. Está bem? Então, vamos lá. A economia do Brasil no primeiro reinado e na regência. Durante o período regencial, o comércio exterior brasileiro foi quase o tempo todo deficitário. O que é isso? Na balança comercial é déficit. Ou seja, está embaixo, está no vermelho. O Brasil importava, ou seja, comprava mais do que exportava, quer dizer, do que vendia. E, por isso, estavam sempre devendo os credores internacionais. Principais produtos exportados pelo Brasil. O açúcar é o principal, o café torna-se a principal mercadoria comercializada pelo Brasil a partir do fim do período regencial. Então, a principal economia, o principal produto ainda era o açúcar. Deu para nós percebermos claramente que ainda era o açúcar. E o que eles vendiam também? Algodão, fumo, cacau, arroz e couro. Tudo isso que eu estou te falando aqui, olha, era trocado pelos negros para virem da África. Era muito triste. Dando continuidade então, vamos lá. Vou falar agora da sociedade. Como que era essa sociedade? Olha lá. Eu tenho aqui o negro, eu tenho aqui o branco, o indígena. A princípio, lá na colonização. Depois vem os holandeses, os italianos, os chineses, os japoneses. Ou seja, nós temos uma mistura total, né? Muito bem.
Ao longo do primeiro e segundo reinados, a sociedade brasileira passou por muitas mudanças, como a expansão da cafeicultura, o início da industrialização. Lembre-se, no final aqui da regência, nesse meio, o café se torna o produto principal. Está bem? Com a expansão da cafeicultura, o início da industrialização e a urbanização relacionada a esses fatores, hábitos se sofisticaram. Aí a desigualdade aumentou. Então a desigualdade não é uma coisa atual, gente, é uma coisa desde lá de 1500, né, que sempre teve o homem branco acima do, aspas, muitas aspas, selvagem nativo, do selvagem, aspas, muitas aspas, africanos, né? A sociedade brasileira entre os séculos XVI, ou seja, 1530, né, ao 19, 1889 aproximado, possuía a seguinte composição. Então, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, nessa linha de pensamento, das desigualdades aqui, olhem só. O racismo estrutural. O que é isso? Estrutural, que vem vindo desde, aqui, olha, 1888, em 13 de maio, com a assinatura da Lei Áurea, abolicionista. Aí o negro fica sem casa, fica sem alimento, e vai morar nos morros, fica numa vida miserável. E a partir daí, o homem branco no Brasil tem a visão eurocêntrica. O que é isso? O centro da Europa para nós, o olhar centralizado, que negro da nossa origem lá atrás foi escravizado e morto, e foi penalizado porque não eram tão, como vou dizer a palavra, como que eu caço essa palavra? Não eram tão superiores quanto os brancos, e aí ficou essa estrutura para o nosso trabalho, para nossas escolas, os acessos, as coisas que o branco tem para nós é mais difícil, sendo pardos ou negros. Então nós vamos discutir isso no projeto que será feito para os sextos anos, GH, os sétimos anos A, B, C, D, E e vocês, está bem? Até lá, mas enquanto isso, vamos continuar falando como era do século XVI ao XIX essa sociedade. Abrindo as cortinas, olha que coisa bacana. Sociedade do açúcar, do século XVI ao XIX, era do açúcar inicialmente, aí você se lembra que no finalzinho da regência aqui era o café, tá bom? Então o nome que era aristocracia permanece, só que senhores do café, ou seja, os latifundiários aqui. Então, aristocracia, senhor de engenho aqui em cima, no topo. Homens livres, senhores de pequenas terras, não é? Sem engenho nenhum, sem lavoura de café, só terras mesmo. Os carpinteiros, ferreiros, capatazes, que tinham assim uma profissão, né? Eles estavam no meio da pirâmide. E os escravos negros todos embaixo, os mestiços, os indígenas. A maioria que se tornou minoria. É isso que é interessante, não é? Por isso nós vamos ver o projeto. Esse objeto que está aqui é para a pessoa que é essa pessoa, ou qualquer ser humano, não falar. Então ponha, chamado cabresto, acho que é o nome, e a pessoa não falava, está bem? E lembrando que os negros que vieram da África, a grande maioria eram imperadores, imperatrizes, rainha. Por isso lá na Bahia fala assim, ó meu rei, minha rainha, por conta disso, está bem? Não eram qualquer pessoa, nós viemos de povos ilustres. A exemplo no Egito, os faraós, não é? Vamos dar continuidade então, abrindo as cortinas. O fim do período regencial. Vamos, por fim, falar, né, no fim. Por causa de todas essas revoltas que aconteceram, o governo começou a sofrer muita pressão. Resolveram, então, acabar, olha só, com o período regencial em 1840 e fizeram Dom Pedro II assumir o trono mais cedo, quando ainda tinha 15 anos de idade. Se ele tinha 5 anos em 1831 e em 1840 ele assumiu o trono, então ele tinha 14 para 15 anos, não é? Fizeram uma lei permitindo que ele assumisse o poder e essa lei ficou conhecida como golpe da maioridade. As revoltas pararam e o clima no Brasil começou a melhorar após a posse dele. Por quê? Ele faz, nós vamos ver nas próximas aulas, vocês já estão vendo nas videoaulas, eu aprofundar um pouquinho mais, ele faz o parlamentarismo às avessas. O que é? Não é o mesmo modelo do parlamentarismo europeu, em especial
inglês, né? Que eles fazem o quê? A assembleia e indicam já a pessoa para primeiro-ministro. Seja homem, seja mulher, não importa. Por outro lado, o Dom Pedro II, já coroado em 1840, que nós vamos ver agora com o Clube da Maioridade, ele faz diferente. Ele quem escolhe. Então ele vai lá na lei do pai dele, que é a lei quarto poder, que é o moderador, e ele dá um jeito ali de se impor, ou seja, ele escolhe 3 pessoas, a Assembleia vota e ele dá a dica ainda a quem ele quer. Então é muito interessante. Não é por isso que é as avessas, porque é diferente, não obedece às monarquias europeias. Vocês se lembram que tinha um Araújo Lima, que ele era conservador, que ele foi indicado pelo Padre Feijó, que por conta de tantas rebeliões ele acaba pedindo para sair do cargo? Com certeza você lembra, estudante. Então, olha lá. Que eu acabei de falar, aliás, né? Falta uma figura clara da centralização do poder. O imperador. Dom Pedro não contava com 18 anos. Formou-se o clube com o intuito de reivindicar uma alteração na legislação para antecipar a posse de Dom Pedro I. Lembrando, o ato institucional de 1834 altera alguns pontos da Lei Maior de 1824. E esse ato também vai fazê-lo, que é de 1840. O ato institucional. Então, quem que estava apoiando Pedro de Alcântara voltar? Ser, né, o imperador. Apoio de proprietários rurais, grandes comerciantes, os políticos progressistas, que queriam progresso, queria a industrialização, queria a modernidade, que eram os liberais, e os regressistas, que eram os conservadores. Então se unem aqui porque eles tinham interesse em comum com os comerciantes. O que era? Era simplesmente eles mantendo seus direitos e as suas mordomias. Não é porque ninguém era bonzinho, tinha interesse. Porque com tantas revoltas na colônia, eles estavam perdendo do quebra-quebra, era escravo que morria, era uma coisa de maluco. Então, eles decidiram se unir para o clube da maioria. Por isso clube, não é isso? Em 1840, a Assembleia aprova a tese da maioridade. Com o golpe da maioridade, Dom Pedro II assume com apenas 14 anos de idade. E assim, as nossas cortinas vão se abrindo. E nós vamos, nós vamos aqui, fiquem em casa e estudem. A sua pro vai fazer uma homenagem aqui. E saudamos a todos da linha de frente. Obrigada por seu serviço e sacrifício durante esse difícil período.